Boa tarde, tudo bem? Garcia. Boa tarde, Júnior. O pessoal que me conhece já sabe que meu nome é Luiz Hamilton Moreira Júnior, porque eu sempre fiz questão de um trato mais coloquial, de não ter uma formalidade. E Panzer, porque trabalho com informática, sou dono da Up Solutions Informática, que é a mantenedora do site O Guia da Costa Verde.com.br, que eu dou graças ao bom pai, que felizmente essa semana a gente vai retornar com o site hoje com uma entrevista maravilhosa. A gente vai poder, hoje é terça-feira, provavelmente eu só vou poder pôr o teu vídeo, a tua entrevista na quinta, porque eu tenho que construir o site também. Eu te peço desculpa, eu te peço 2 dias para estar no ar. Você não divulgar, quando estiver pronto eu vou te passar um torpedo. Então a maioria do pessoal já me conhece. Eu já entrevistei o atual prefeito, já entrevistei o Aramis Brito, abri espaço pro pessoal do PPL na época da eleição. Então eu gosto de fazer entrevistas com coisas que vão ser relevantes. Já entrevistei a Cris Gerardo, coisas pequenas. Já entrevistei você mesmo num momento conturbado da cidade, quando foi o período pré-cassação do Luciano Mota. Prefeito Luciano. Você, para mim, foi interessantíssimo, porque você foi a voz dissonante. Eu acho que a democracia é isso. Você tem que ter os dois lados. Eu tive na sessão de cassação, o próprio Kiefer, que fez o... Em princípio dissonante, porque primo pela legalidade. Então eu tive na sessão de cassação o próprio Kiefer, relator do laudo, que seria... Esqueci o nome que dá correto. A comissão processante. Da comissão processante, o relatório da comissão processante. Ele mesmo falou que, infelizmente, a defesa do Luciano Mota foi desautorizada e abria-se uma brecha jurídica para o Luciano Mota. Mas isso não é o que a gente está aqui no momento para discutir. A gente aqui está para discutir uma coisa que você falou e me convidou para nós podermos estar aqui conversando, que é uma coisa interessante para a gente, que hoje nós estamos no dia 28 de julho de 2015, e a corrida sucessória, eu deixei bem claro para as pessoas que infelizmente as pessoas estão desligadas, mas eu acredito que a eleição de 2016 começou em abril desse ano. Você está sendo o primeiro a realmente se tornar fato o que eu já tinha pensado e tinha colocado para entre amigos. Então, Garcia, para quem não conhece, é um membro do diretório do PT, e vou pedir para que ele se apresente, porque como amigo dele, como ele já deu uma entrevista, mas foi só de som e a foto dele, hoje nós estamos fazendo uma gravação em vídeo, eu gostaria de que o Garcia falasse quem é Garcia. Bom, em primeiro lugar, você falou que é dia 28, né? Eu tinha me esquecido desse detalhe. Eu não posso esquecer de dar os parabéns ao meu pai e minha mãe pelo aniversário de casamento, que é hoje. Graças a esse casamento eu estou aqui. Mas fazem 54 anos de casado e eu tenho que dar os parabéns à minha mãe e meu pai por se aturarem até hoje. Quanto ao que motivou a nossa entrevista hoje, antes de mais nada me apresentar, eu sou Marcos Garcia, eu sou um sindicalista do setor de pesca, sou secretário da Confederação Nacional, confederação essa que tem assento no Conselho Nacional de Pesca e tem um grande histórico de luta nessa região em função das questões ambientais e da sobrevivência da categoria nessa região. Sou político por natureza. Não vivo da política, mas gosto da política porque é dela que nasce e, vamos dizer, que construímos nosso futuro. Não acredito na possibilidade da política do nosso município. Para que fique claro, eu moro no município desde 85, não sou nativo de Itaguaí, nasci no antigo estado da Guanabara, hoje município do Rio de Janeiro, mas escolhi Itaguaí para viver desde 85, portanto 30 anos. Eu estou há 30 anos aqui, criei meus filhos aqui, meus filhos estudaram aqui, minha filha mais velha se formou nessa cidade, até com muito sacrifício, porque
não era fácil mandar minha filha todos os dias para a UFRJ para fazer o curso de psicologia, hoje formada já há algum tempo, me deu neto, trabalhar na Fiocruz, funcionária pública federal, concursada, em função de mérito, né? Aquilo que eu te disse, a meritocracia tem que prevalecer sempre. Eu não acredito na forma como se faz política hoje em Itaguaí, que se vem fazendo ao longo dos anos, há muito tempo, né? A política é feita no sistema ainda do coronelismo. Eu não acredito nesse tipo de política para desenvolver a região. Eu acredito numa política que privilegie a educação, a saúde de boa qualidade. E numa conversa prévia eu vinha te dizendo que o problema não é falta de dinheiro, o problema é gestão. Sempre foi gestão. O município tem uma arrecadação fabulosa, o problema é que é muito mal gerido. Aí vem a questão da cassação do prefeito Luciano. Eu venho alertando e falando, eu sou contra o golpe, sou um golpe, sou uma patifaria que fizeram contra o rapaz desde o início. Esse golpe estava desenhado desde a posse, quando 3 meses depois da posse se concretizar, o atual prefeito, o vice-prefeito Wesley, me convidou a participar de uma conspiração para derrubar o governo, e eu fui bem claro em dizer a ele que não participo desse tipo de golpe. O rapaz ganhou a eleição nas urnas e tem que ser julgado pelo povo que o elegeu num próximo pleito. O processo eu continuo considerando ilegal, todo o procedimento da cassação. A justiça ainda não se pronunciou a respeito de tudo que envolve essa investigação malfadada, cheia de vícios. Eu falo isso, parece, o Garcia está defendendo, se coloca como pré-candidato, porque hoje eu sou pré-candidato a prefeito pelo PT, coloquei meu nome à disposição do partido na última reunião do diretório, como membro do diretório, como filiado. Eu usei da prerrogativa dos meus direitos estatutários da agremiação para me colocar como pré-candidato. Não há aqui qualquer pretensão em divulgação de um pretenso ou futuro programa de governo, porque isso seria ilegal, como eu já havia te dito. Mas já estamos trabalhando nisso. Existe um grupo trabalhando nisso. E a questão toda que envolve hoje a política municipal é que o município não tem rumo, não tem política pública, não tem política econômica, não tem política de saúde, não tem política de educação. O município está entregue às baratas. Dizia-se muito em que caçando o prefeito todos os problemas estavam solucionados. E o que vemos é que os problemas se agravaram. O que eu vejo hoje é um prefeito inaugurando coisa que já estava inaugurada, gastando dinheiro com festa, como te disse, para inaugurar aquilo que já está inaugurado, mas que nunca funcionou. E por aí vai. São dezenas de desmandos. A gente observa a flagrante desconstrução da lei no pior sentido, quando se nomeia secretário que hoje é inelegível. O senhor secretário, proprietário do Jornal Atual, ele está condenado. Ele não pode exercer um cargo público de secretário, ordenador de despesa. Ele está inelegível por 8 anos. E ainda assim foi nomeado pelo atual prefeito. Quer dizer, ele já inicia o seu governo conquistado, não nas urnas, mas por um golpe, cometendo crime.
O mesmo se dá com a Câmara de Vereadores. Eu vi aquele circo que se formou na Câmara, desde a sua ocupação, acampamento, o nome que você quiser dar aquilo, o único intuito de derrubar o governo. O mesmo fez o presidente da Câmara contratando com um jornal que é de propriedade do cidadão que está condenado pela Justiça e inelegível por 8 anos. Quer dizer, são contratos que não são visíveis à população de forma nenhuma, em valores objetivos. Não tem nada que se esclareça para a população a respeito disso. E querem posar de os benfeitores do município, se colocando numa posição que jamais estarão. Jamais. Porque não existe nessas pessoas honestidade e caráter para se posicionar dessa forma. Então, Garcia, no caso, você como sindicalista, você também tem um histórico de trabalho fora e dentro da cidade. Você está colocando, o que você está falando é bem grave. Não posso negar que você já tinha me falado sobre isso, mas com conversas particulares a gente não conversa com todo mundo. Então, no caso, nós temos hoje uma configuração de improbidade administrativa. Sim. Se questiono eu a legalidade disso, então, mesmo que pelo que minha esposa falou, ela viu as notícias, eu não acompanhei, o Marcelo se afastou do Jornal Atual, então ele não está mais ligado à diretoria do Jornal Atual. Mas, de qualquer forma... Mas o contrato, quando foi feito com a Câmara, ele permanecia diretor do Jornal Atual. E se você for ali na banca, se você descer e for ali na banca, está ali o diretor do Jornal Atual, Marcelo Godinho. Continua sendo publicado no jornal. Se ele se afastou ou não, por que continua publicando que ele é o diretor? Isso é uma parte. Agora, o fato dele ter sido condenado e a condenação transitada e julgada, no caso confirmada pelo STF, de que ele está inelegível por 8 anos, como esse cidadão pode ocupar um cargo na gestão pública se ele não pode disputar a eleição, ele não pode, salvo engano, ele não pode nem prestar concurso público, que dirá ser nomeado secretário. Então, é questionável, desde o início, a postura desse governo que se instalou a partir de um golpe. Em função disso, em função dessa inércia, em função dessa incapacidade política e administrativa dessas pessoas, eu ouvi alguns companheiros do meio sindical, ouvi alguns companheiros de partido, amigos, disseram: coloca o nome, coloque sua pré-candidatura e vamos tentar trabalhar isso, vamos tentar construir uma política para esse município que se adeque às necessidades da população e não à necessidade dos políticos. Porque a necessidade dos políticos nada mais é do que a permanência e a usurpação o tempo todo do poder, além daqueles que eles conquistaram nas urnas. Eu, quando assisti aquela sessão, você estava presente na sessão que caçou o prefeito Luciano Mota, eu fiquei pasmo com aquela patifaria praticada por aquele grupo de vereadores que antes era um governo e que, num passe mágica, tornam-se oposição por mera conveniência.
Eu venho acompanhando Eu passei, deixa eu só concluir, eu passei a admirar, e eu já respeitava o Marco há bastante tempo pela postura e pela sinceridade de propósito e pela palavra empenhada, sempre cumprida, dentro e fora do partido, pelo que convivi até hoje com o Marco Barreto. Eu passei a admirá-lo muito mais pela postura de ser o único a honrar a palavra empenhada. O resto é tudo pilantra, patife. E eu digo isso na cara de qualquer um deles. Eu acho que a população ela não tem que mudar ano que vem, não tem que mudar só o prefeito, não. Tem que mudar 16 vereadores. Porque eu acho que um merece voltar. Pelo aquilo que demonstrou naquele dia no plenário. É uma pessoa que honra a palavra que empenha. É isso que se ressente a política do município. Pessoas que de fato cumpram aquilo que acordaram, aquilo que trataram, aquilo que prometeram. Nenhum deles ali está preocupado com a população. Eu vi um ar de ironia e até deboche do Kiffer ao ler aquele relatório e em alguns momentos parecia favorável, em outros atacava, quer dizer, fazendo um jogo sujo de que não merece o menor respeito dessa população. Eu vi uma oposição ser construída com o simples e único objetivo de derrubar um governo, construída a partir de gente que sabe, e eu cheguei a comentar isso com alguns companheiros, que sabe construir esse tipo de movimento, que foi esse grupo do Sindesprev que foi trazido para cá, para Itaguaí. Para quem não sabe, o Sindesprev é o braço sindical do PSOL, da ala mais radical do PSOL. O Sindesprev já foi presidido pela deputada Janira, aquela que foi caçada porque tomava dinheiro dos seus membros de gabinete, a famosa cotização. Esse é o Sindesprev, que participou desse golpe, trazido para cá, infelizmente, por um vereador, que é do PT, o William César, que depois de dizer que foi ameaçado, que recebeu telefonema sendo ameaçado, percorreu a delegacia, a Polícia Federal, até chegar no gabinete do Freixo, que disponibilizou para ele segurança, colete à prova de bala, um factoide. Ele se colocou numa posição que parece que ele é o vereador mais importante daquela casa, sofrer ameaça ou algo que valha. Só uma questão. Você está falando do Sindesprev, eu já sabia que ele era braço do PSOL, porque entrevistei a Cris Gerardo umas 2 oportunidades. Ela é uma das interlocutoras do Sindesprev em Itaguaí, e ela mesma se deixou bem clara que ela é filiada ao PSOL. Mas o PT e o PSOL, a nível nacional, não tem acordo. São partidos antagônicos. São dissidentes do PT. Como fica isso como membro do PT? Aliás, o PSOL foi formado. O PSOL foi formado a partir praticamente de um expurgo do PT. No momento em que o Lula ascendeu à presidência da República, um grupo do PT se insatisfez, ficou insatisfeito com o início do governo, e se retirou do partido e fundaram o PSOL. É legítimo. Que é um partido uma ala mais radical do que o PT. Que é uma das alas mais radicais do PT. É legítimo. Você não está satisfeito, você sai fora e vai tratar da vida. Eu quero te perguntar só uma coisa, te cortando mesmo. Veja só,
O professor William, ele é do PT da Regional de Itaguaí. Sim. E fecha acordo com o pessoal? Sim. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Eu não participei de nenhum tipo de conversa, mas eu tenho informações, porque eu também tenho amigos na Alerj, também tenho companheiros que militam no PSOL. A gente, na vida política, a gente conhece todo tipo de pessoas, umas mais, outras menos radicais, etc. Mas a arte da política te empurra para que você minimamente dialogue com todos. Isso é natural. É o famoso jogo de cintura. Não é um famoso jogo de cintura. Eu não posso radicalizar porque você é um radical. Não, mas você tem o jogo de cintura para poder lidar com essas pessoas. Eu acredito muito numa frase que eu te disse ontem, quando você me encontrou e me fez o convite, sabendo da condição de que eu coloquei meu nome como pré-candidato, fez o convite para me entrevistar. Que eu te disse que um velho professor de Direito, certa vez, me disse uma frase, que é de que a justiça não é feita de verdades, porque verdades, eu tenho a minha, você tem a sua, e no final das contas, o que vai definir qual a verdade irá prevalecer são os argumentos que você usa para defender. Eu uso os meus argumentos para defender minha verdade, você usa os seus. No final das contas, os argumentos utilizados vão dar conta daquela verdade vitoriosa. No caso pertinente, cada um ali tem a sua verdade, mas não houve espaço para argumentação. Nós vivemos numa cidade onde o único jornal dessa cidade se posicionou contra o governo a favor de quem queria derrubá-lo, porque tinha também interesses próprios envolvidos. Tanto que você vê, a partir do momento em que o novo governo se estabelece, o dono do jornal pula para dentro do governo. Então havia interesse desse jornal, não na lisura ou na imparcialidade da notícia, mas em simplesmente derrubar o governo. Então, com esse tipo de radicalismo e de pessoas, não há como você negociar. Você concorda comigo? Tem como você argumentar com pessoas desse jeito? Não tem. Então, pessoas, eu conheço gente dentro do PSOL que ainda argumenta. Apesar de radicalizar, ainda para ouvir. Eu podia citar o nome do Chico Alencar, que é uma pessoa que se dispõe sempre a ouvir. O senhor William foi lá no gabinete do Freixo. Todo mundo sabe, o Freixo fez carreira, já conversei muito com o Freixo também, fez carreira em cima do CPI da milícia. Tá? Isso foi um boom na carreira dele e tal. E nesses casos, onde envolve direitos humanos, até tenho muito a agradecer o Freixo, na questão da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, como presidente da comissão, eu consegui viabilizar a entrada de alguns companheiros pescadores no programa de proteção de testemunho, porque eram ameaçados na Zona Oeste em função do acerramento entre a comunidade pesqueira e o grupo que construiu a ThyssenKrupp, a TKCSA. Houve um acerramento, haviam muitos interesses econômicos nesse meio, a milícia participou disso. Em determinado momento, alguns companheiros ameaçados a gente teve que buscar refúgio no programa de proteção de testemunha. São companheiros que hoje vivem em outro estado, foram de fato ameaçados de morte. E o Freixo, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, teve uma participação efetiva, e eu deixo
registrado a minha gratidão em função disso, porque ajudou realmente aqueles companheiros a ingressarem nesse programa. Em função disso, o cidadão se disse ameaçado, que recebia um telefonema, que disseram que ia me matar. A Polícia Civil não encontrou indícios, a Polícia Federal não encontrou indícios, ele foi para o gabinete do Freixo. Aí lá, foi abraçado, é lógico. Vamos fazer política em cima disso. Aí esse grupo do Sindesprev desembarcou aqui, com toda a pressão, porque era um grupo que, naquele momento, tinha condições de construir um movimento, porque sabem construir, porque são oriundos do movimento social, assim como eu, sei construir, sei destruir um movimento daquele. É por isso que o Wesley queria, com 3 meses de governo, que eu ingressasse na máquina dele, no grupo dele, para derrubar o governo. Eu disse a ele não, porque eu tenho coerência, porque não sou desonesto, porque não compactuo com golpe. Quando ele encontrou pessoas que têm a mesma capacidade de formar esse movimento, de criar as condições para derrubar o governo, aliaram-se e levaram o intento até o final. Pegaram uma bucha, que foi o menino que assinou a denúncia, porque não vou aqui discutir se ele é intelectualmente capaz ou não, mas aquela peça jurídica que ingressou para que se ele se constituísse a comissão processante, em que ele assina, jamais, pelo que eu conheço, ele era membro do diretor do partido, teria sido ele que escreveu. Então, foi usado como bucha, assinou, ingressaram, construíram o ambiente do golpe, e agora ele deixou o partido. Tem uma semana que deixou o partido. Recebeu um partido de presente do presidente da Câmara para presidir o partido e, obviamente, ser candidato. Ele tinha essa pretensão. Ele poderia ter sido candidato pelo PT, mas optaram por essa saída. Você analisa as pessoas que hoje compõem o primeiro, segundo, terceiro escalão desse governo, você vê que são as pessoas que participaram da elaboração, da construção e da execução do golpe. Eu fico me perguntando que legitimidade tem essas pessoas para governar a cidade e que capacidade tem para governar a cidade. Bom, eu vou te falar que gosto muito de política. Eu assino muitas páginas de notícias, BBC, Isto É, Veja, porque a verdade, como você disse, a verdade ela não é una. Você tem que aprender a ler as entrelinhas para tentar criar um conceito seu, uma visão. Parte daquilo que eu te disse. Então, cada um tem a sua verdade. Então o que acontece? Eu não participava da política de Itaguaí como tenho participado nos últimos meses. Eu comecei justamente cobrindo as sessões, porque como eu tenho o desejo de botar o guia da Costa Verde para funcionar, as sessões, querendo ou não, movimentava público. Eu sou um capitalista. Eu diria que movimentava uma claque. Porque, eu, sinceramente, a população comum da cidade está alheia a essa construção e esse desfecho.
eu não vi a população comum participar daquelas sessões. Eu vi pessoas como eu, como você está lá para capturar a notícia e fazer dela divulgar a notícia. E pessoas como eu, que vivem a vida política. Lá no plenário tinha grupos políticos interessados em derrubar o governo, não tinha a população comum. Eu não vi a população comum se queixando tanto. Eu caminho no município, eu ando pelas ruas. Então eu não vi isso, e eu não vi a população de fato. Eu vou te falar que desde o início eu observo, moro aqui há 15 anos, conheço alguns dos grupos políticos já, tive o prazer de conhecer alguns, outros foram desprazer, mas a gente tem que conhecer também. Realmente as sessões não era permeável ao público comum, só acessava mesmo, só ia mesmo pessoas com algum entendimento político, alguma busca política, algum envolvimento político. Entendimento e militância. Então, se fosse apoio ou contra, eu não sei te dizer, porque também eu não conheço todo mundo. Você foi um dos poucos que eu entrevistei, que era pró, a outra pessoa que eu entrevistei que era contra, que aí já era a voz dissonante do que você diz, a Gerardo. Independente de apoio ao prefeito Luciano Mota, independente disso, eu primo pela legalidade. Aquilo que você pode fundamentar em cima da lei, se alicerçar da lei. Tudo isso que aconteceu, eu posso te dizer, com toda franqueza, não está 100% amparado pela legislação em vigor. Então, mas infelizmente, midiaticamente, como acontece... Não posso chamar o Jornal Atual de mídia. Não foi só o Jornal Atual. Você sabe que é um pouco maior o envolvimento midiático nesse trabalho. Midiaticamente, foi se mostrado, perdão do uso da palavra, pintaram o Luciano Mota como um capeta. Eu nunca tive contato com ele, vou te ser sincero. Tentei entrevistar ele era muito blindado, infelizmente eu te digo, de interesse de entrevistá-lo. Já tentei entrevistar o Wesley, já bati de cara na porta também. Então, o que eu posso dizer, que eu bati umas 2 vezes na porta do Luciano para entrevistar, não consegui, bati uma na porta do Wesley, não consegui. Com a sua entrevista eu vou ter que tirar o direito de resposta, tanto dele quanto do Nizam, porque a tua opinião é uma opinião muito forte, é uma decisão, vamos dizer assim, é um contraponto ao que está acontecendo na cidade. Você está vindo com ideias, você ainda não tem propostas, você é uma pessoa que tem ideias, você ainda não pode fazer propostas por causa da lei. Exatamente, a lei eleitoral me impede, e como um pouco conhecedor do direito, me impede de fazer propostas ou discuti-las, porque não é tempo ainda. Senão estaria caracterizado a campanha extemporânea. Você se colocar como pré-candidato, você está me entrevistando na sede do meu partido, você tomou conhecimento de que numa reunião passada do diretório, eu coloquei meu nome como pré-candidato. Você ser pré-candidato, existem aí vários outros pré-candidatos, só eu tenho conhecimento de vários. Dizem que o Vadico é pré-candidato, dizem, ainda há se confirmar, tipo o Charlinho é pré-candidato, mas parece que existe uma condenação que o impede. O Aramis seria um pré-candidato, Alexandre Vale, etc. Já existem nomes. 2 ou 3 semanas atrás, o TCU, o mesmo ministro que está
reprovando as contas da presidente Dilma Rousseff. Ele deu o último parecer dizendo que a conta reprovando uma conta do ex-prefeito Carlos Bussato em instância definitiva. Então ele foi realmente condenado por improbidade administrativa, ele perdeu o direito político. Então tem 3 semanas, saiu isso em vários jornais, e o interessante é que poucas pessoas viram, mas ele está sendo condenado por uma quantia irrisória, perto do que movimentava o município de Mangaratiba, e ínfimo perto do que movimenta o município de Itaguaí. Ele foi condenado por R$102 mil. Ele perdeu o direito que eles... Dinheiro público. Dinheiro público. Você tem que prestar conta. Mas perto do que ele já geriu, perder foi cassado seus direitos eleitorais, político eleitoral, por uma quantia que não chega nem perto do que ele, vamos dizer, que passava pela prefeitura de Itaguaí. Como isso aconteceu, como houve essa falha da defesa dele, não cabe nem a mim nem a você julgar, mas ele está inelegível até o último momento, até 3 semanas atrás, e eu não vi mais notícias nenhuma sobre se ele recorreu isso ao STF ou alguma coisa assim. Obviamente, como eu te disse desde o começo, eu primo pelo direito, pelo aquilo que é correto. Se está estabelecido em lei que ele tem direito a recorrer, até que a sentença seja transite e julgado, é o que diz a Constituição brasileira, né? Esse é o artigo 5º. Todos são inocentes até que se prove a culpa em sentença transitada e julgada. Mas como ele não recorreu ainda do TCU, ele continua inelegível. Mas é um direito que ainda pode ocorrer, ainda pode usar. Ainda pode ocorrer, pode usar. No caso, eu não sei porque eu não tenho acesso ao processo, mas não sei se já a condenação é em última instância, se não cabe mais recurso, mas isso aí, obviamente, ele tem representantes legais, advogados que... Um pequeno erro aqui, ficamos mais na gravação de voz do que a gravação da câmera, que eu esqueci de mudar a minha câmera. Estou acostumado, não estou acostumado ela gravar só 29 minutos, agora que eu vi que a gente já transcorreu 37 minutos de gravação. Então, vou botar de novo para gravar, mas haverá uma lacuna no vídeo da gravação. Então, mas de qualquer forma, ficou uma coisa que eu achei interessante. Teoricamente, o histórico político do Wesley é PT. Ele já foi do PT, ele saiu por divergências. Será que não há uma possibilidade do retorno do Wesley ao PT e você tudo é possível. Não retiro. E você ter que disputar com ele no voto ao voto dentro do tudo diretório? É possível. Ele não saiu do PT expulso, ele pediu para sair. Se ele não for expulso, ele tem o direito de retornar, determina o estatuto. Agora, daí a dizer que ele retorna com a legenda garantida para disputar a eleição como candidato a prefeito, aí já é outra história. Eu teria que retirar, e eu vou te dizer, vou te ser bem claro, jamais, entendeu? Não para o Wesley, de forma alguma, porque não o considero legítimo ocupante da cadeira que ele ocupa, entendeu? Eu não acredito na usurpação do poder, eu acredito na conquista do poder. E a conquista do poder, no caso, é através do voto. E ele não foi eleito prefeito da cidade, ele foi eleito vice-prefeito. Conquistar o poder dessa forma só denota e demonstra de que o ex-companheiro não tem o menor apreço
Opa, Vê se na próxima vez, coloca a marca lá no cantinho, ali na graça, live 2K. Tá bom. Tá sendo gravado, hein? Obrigado. Como pré-candidato ao cargo de prefeito. Não tem problema. Isso aqui é descontraído. Essa é a vantagem. Quando é feito para a internet, é para essa ideia. Eu já te perguntei, já tinha te pedido para você fazer um contato com a Adriana para ela dar entrevista. Ah, mas ela não quer dar entrevista. Ela fala, não importa, tá? Você vê se importa. Você que vai se fazer uma anotação. Não, eu até por fato já me prontifiquei a ajudar a botar o Windows 7 de volta dos PCs aí. Dá uma parada, a gente toma um cafezinho e depois termina, porque aí acho que